Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Pode Explicar. Hoje estamos aqui com a nossa professora de História, Yasmin, mestre em História. Nós vamos falar sobre o tema feminismo e a sua importância na nossa vida atual, na contemporaneidade. Eu sou Daniel Gama. Eu sou Marina Briggs. Nós somos alunos do G12 e a gente queria perguntar, Yasmin, que a gente ficou sabendo que você fez seu mestrado baseado em feminismo na Era Vargas, né? E o que a gente queria saber é a relevância desse tema e o debate nos dias atuais. Então, primeiro, obrigado por me convidarem a estar aqui. É um projeto muito interessante e um tema fundamental para a nossa sociedade, né? Sim. E como todos os assuntos estudados dentro da história, é preciso a gente voltar no passado para entender as origens desses problemas e também encontrar possíveis soluções, possíveis reflexões para o presente. Então, quando eu, na graduação, comecei a me deparar com esse interesse em estudar mulheres e em história do Brasil, gostava muito da Era Vargas também, eu caminhei mais por um lado de entender como que o Estado brasileiro, o governo Vargas, lidava com a questão das mulheres. Porque até então era um grupo marginalizado totalmente nas políticas públicas. E eu comecei a estudar, então, os discursos do Vargas, dos seus ministros, legislações foram criadas naquela época referentes às mulheres, como que elas apareciam em publicações de jornal e revistas. E quando eu entrei no mestrado, eu queria entender um pouco o outro lado, já que eu tinha estudado, né, bastante a questão da postura do governo, eu queria entender quem eram essas mulheres. Então, eu escolhi 3 grupos para eu me debruçar sobre fontes históricas. Inclusive, o título da minha pesquisa é Entre Bem e Mal Comportadas. Então, desde um feminismo mais conservador, de elite, até um feminismo mais ligado ao anarquismo também. Então, eu vejo como que essas mulheres atuavam, qual foi a importância dessas articulações para a conquista de direitos durante a Era Vargas. A gente sabe que foi na Era Vargas que as mulheres conquistaram o direito aos votos, né, graças ao movimento sufragista. A gente queria saber um pouco mais sobre a importância, né, como esse início do começo das mulheres conquistando essa igualdade, né, abriu portas para outros tipos de direitos sociais que as mulheres conquistaram depois dessa primeira conquista que elas tiveram. Então, o movimento sufragista, ele não fica só aqui no Brasil, né? Ele se espalhou pelo mundo inteiro, a gente teve diálogos internacionais sobre. Tem até vários filmes, séries que abordam, né, isso, não no Brasil especificamente, mas na Inglaterra, nos Estados Unidos. E o voto era uma das pautas, né, desses grupos feministas. Era quase que um consenso, uma ou outra discordava, que era mais conservadora, assim, no sentido de achar que a mulher não tinha instrução suficiente, né, para votar. Mas, em geral, era uma pauta que articulava, né, essas mulheres e esses grupos, de uma maneira geral, junto com também a questão trabalhista. A questão trabalhista e o voto, elas estão bem juntas nessa época, eram as demandas prioritárias. Então, da mulher conseguir ter uma emancipação financeira, dela não precisar depender financeiramente desse marido, para que ela pudesse ter sua autonomia de uma forma geral, né? Então, a parte econômica era algo muito essencial. Mas o voto, o grande grupo, né, que lutou, que ganhou o mérito aí da questão do voto foi a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que era liderada pela Berta Lutz, que é uma, enfim, parlamentar muito famosa, né, desse período. Ela, inclusive, é a fundadora desse movimento, ela participou da Constituinte da Era Vargas. Então, é uma mulher aí bem importante desse período e que ganhou bastante créditos por ser essa porta-voz da conquista do voto feminino, que é um direito fundamental, que a gente saiu um pouco, né, atrasado nessa corrida, mas é um direito conquistado muito recentemente, mas que é fundamental para a cidadania, enfim, exercício da democracia. A Berta Lutz, ela tem um impacto que dá para sentir até hoje, né? E eu queria fazer uma pergunta relacionada à importância dela em outros aspectos, tipo, mais relacionada à literatura, porque nessa mesma época, no início do século XX, né, por volta dos anos 1970, existia no Brasil a ascensão das escolas literárias do realismo, do naturalismo, que mudavam essa perspectiva da mulher de uma figura idealizada e totalmente objetificada para uma mulher que era mais analisada criticamente, tinha
um ar mais humano, né? Uma pessoa normal, não um objeto, algo a ser conquistado, né? E eu queria saber a sua opinião sobre como a Berta Lutz ela consegue atravessar esse mundo que ela trabalhou muito para conseguir o direito de voto das mulheres, mas ela também impactou na literatura. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. A Berta Lutz é uma figura muito importante dessa época. Ela é uma mulher que rompe com padrões daquele período, então ela era bióloga, cientista, assim como o pai dela. Era uma mulher de elite, a gente não pode perder isso de vista, mas uma mulher que pensava em outras realidades para além da dela e que lutou muito pelos direitos trabalhistas femininos e também pelo voto no Brasil, né? Ela, inclusive, em 1945, foi uma das 4 mulheres no mundo a assinar a Carta da ONU. É um documento internacional que, inclusive, teve essa adição da pauta que ela propôs, que era a igualdade de gênero, lá em 1945. Então, é algo assim, bem relevante dessa atuação, não só nacional, mas também internacional. Ela tinha correspondência, né, com mulheres em várias partes do mundo, dialogando com as pautas do período. Sim. Muito interessante. Falando um pouco sobre isso, da igualdade de mulher e da participação mulher no mercado de trabalho na política, a gente tem uma entrevista aqui sobre a nossa professora de francês, falando um pouco sobre a participação das mulheres na política. Bom, hoje estamos aqui com Bruna, professora de francês, e vamos fazer algumas perguntas e saber a sua opinião sobre o tema trabalhado no nosso podcast. Vambora. Bom, primeiramente, na primeira onda do feminismo, as mulheres conquistaram muitas coisas, como o direito ao voto e o direito ao trabalho. Mas, majoritariamente, essas coisas não são cumpridas de forma igualitária com as dos homens, certo? Então, a gente gostaria de saber qual a sua opinião sobre isso e se você acredita que as mulheres têm as mesmas oportunidades de emprego e opinião política aberta, né, exercer a sua política comparada aos homens ou não. Bom, uma coisa é ter direito, outra coisa é isso ser colocado em prática de fato, né? Eu acho que é senso comum que ainda tem um longo caminho para a gente percorrer em relação à igualdade nos direitos que a gente possui, de acordo com a Constituição e etc. Na política, por exemplo, eu acho que ainda é necessário a presença massiva da mulher, sobretudo num país em que a maioria da população é de mulheres, então a gente precisa de mulheres pensando em políticas que atendam às mulheres. No mercado de trabalho, a mesma coisa, a gente sabe que não deveria ser dessa forma, mas ainda assim as mulheres sofrem pelo simples fato de serem mães. E, enfim, muitas empresas acabam demitindo, acabam não privilegiando as mulheres em função dessa característica das mulheres. Eu acho que a gente precisa cada vez mais educar os homens, porque não dá para fazer política, não dá para a gente pensar em mudança somente a partir do pensamento feminino. A gente precisa que esse pensamento esteja também incutido cada vez mais na criação, na educação, no desenvolvimento dos homens, porque sem eles a gente também não é que a gente não consiga, obviamente, mas o caminho acaba ficando um pouco mais complicado, na minha visão. Então, a educação dos homens também é um fator muito importante na minha humilde opinião. Obrigado. Bom, agora vamos para a nossa segunda pergunta aqui, para englobar um pouco mais toda a temática. E porque nossos estudos, nossas pessoas que ficaram responsáveis pelo roteiro, acabou se percebendo que a primeira onda do feminismo aparentemente foi mais focada e protagonizada por mulheres brancas e de elite, certo? Então a gente queria saber, na sua opinião, com todos os feitos possíveis, se você acha que toda essa luta, toda essa conquista significou algo somente ou focou somente nas mulheres brancas e negras ou em mulheres de outras classes e raças distintas. Não, você quer saber se inicialmente focou só em mulheres ricas e brancas, né? E se depois isso reverberou. Eu acho que sim. Inicialmente foi uma luta que começou a partir de um grupo realmente privilegiado, né? Até porque para ter voz é necessário ter um mínimo de independência, um mínimo de autonomia, enfim, a gente sabe que essa nunca foi a realidade de mulheres negras.
dos negros, sobretudo mulheres negras, então, inicialmente, acredito que sim. Óbvio, isso vem se modificando com o tempo. Hoje em dia, sobretudo, a gente tem o feminismo negro de maneira muito forte na nossa sociedade, mas a gente não pode negar que essas mulheres não eram aquelas em que o foco estava sendo colocado no início desse movimento. Eu acho que ainda existe uma diferença brutal do feminismo e entre o feminismo e o feminismo negro. Eu acho que as lutas ainda são inglórias para uma grande parcela da sociedade brasileira, mas, é como eu disse, a gente precisa, pouco a pouco, a gente precisa também, além da questão feminina, educar a população de maneira geral em relação ao racismo. Porque a gente acaba trazendo discursos, a gente acaba trazendo marcas de muito tempo que até hoje reverberam, que até hoje trazem feridas que doem, que machucam e que atingem essas pessoas de maneira que a gente não consegue imaginar. Então, hoje o feminismo, eu acredito que esteja muito mais amplo, muito mais disponível, aberto, focando em nichos variados, mas ainda assim há um caminho a ser seguido, ainda assim existem departamentos dentro desse movimento e a gente precisa olhar para cada um deles com as suas peculiaridades, com as suas necessidades, porque senão a gente acaba colocando tudo num grande saco e misturando muitos discursos, muitas pautas, e acho que o caminho não é esse. Obrigado. Achei bem interessante, a Bruna dissertou muito bem, né? Defendeu muito bem ali a causa feminista e conseguiu trazer luz a problemas que a gente ainda vive nos dias atuais, né? Queria fazer algumas colocações assim sobre alguns termos usados ou aprofundar, né, em alguns pontos que eles abordaram. A gente tem o costume de usar muito a questão de ondas, né, para didaticamente organizar o movimento feminista. Isso é muito bom no sentido de isso conseguir alcançar mais pessoas, as pessoas terem maior entendimento das conquistas ao longo ali do tempo, mas é um termo que já está sendo muito problematizado e caindo em desuso, né? Porque ele dá a entender que houve um momento grandioso de movimentação feminista e entre esses momentos parece que não houve movimentação feminista. Então, para a gente não cair um pouco nessa percepção equivocada, algumas autoras já estão criticando esse termo e deixando de utilizá-lo, em noção de onda, tá? Outra coisa que o Davi falou, uma pergunta, né, que ele fez no início para a Bruna, falando sobre as mulheres terem conquistado o direito ao trabalho durante a Era Vargas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de colocação, porque a gente está falando de mulheres de uma classe média alta. Elas conquistarem direitos trabalhistas, com certeza, porque a gente não tinha legislação trabalhista antes disso. Mas é preciso também a gente fazer esse recorte de classe, que não tem como fugir, que mulheres pobres trabalhavam. Muito antes da Era Vargas, sempre trabalharam, né? Então, se a gente for voltar lá na nossa história colonial, as quitandeiras, né? Que vendiam alimentos aqui no centro do Rio de Janeiro, em Salvador e tudo mais. Então, essas mulheres sempre trabalharam. Então, não é um direito ao trabalho, mas sim regulamentar esse trabalho para que ele seja minimamente ali viável, né? E salubre para essa pessoa. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar um pouco que a Bruna falou no final, da gente perceber esses recortes, né? De classe, até mesmo de localização geográfica, tudo isso impacta, de etnia. Então, é importante a gente ter esse olhar e não entender a experiência de um grupo específico como uma experiência universal, que não é verdade, tá? A Bruna colocou muito bem, né, dessa responsabilidade da mulher de criar as crianças, da questão da licença maternidade, que é uma conquista fundamental dessa época também. A gente não está colocando aqui em xeque isso, mas de entender que o Estado coloca só sobre a mulher essa responsabilidade de criação do filho. Enquanto essa mulher, né, tem 4 a 6 meses de licença maternidade, o homem tem 5 dias corridos de licença paternidade. Então isso já é o Estado dizendo, olha, quem tem responsabilidade na criação dessa criança é a mulher, como se o pai não tivesse essa mesma responsabilidade. Então, por exemplo, isso já é um movimento grande no norte da Europa, né? Nos países escandinavos, de já ter uma licença paternidade ali equiparada à licença maternidade. Então, acho que é algo que a gente precisa refletir bastante.
e entender que esse feminismo da década de 30, ele foi liderado sim por muitas mulheres de elite, mas, por exemplo, anterior a isso, em 1917, a gente tem um movimento grevista gigantesco, a greve geral em São Paulo, que foi grandemente liderada por mulheres que trabalhavam na indústria têxtil, não eram mulheres de elite. E essas mulheres estavam já em 1917 reivindicando o direito a voto, a licença maternidade, a todos esses direitos trabalhistas. Então, óbvio que a Raquel Soyer, que é uma historiadora da UF, ela coloca o feminismo tático, é o feminismo possível para aquele momento, para se conquistar o que precisava se conquistar. Então, precisava se negociar, sim, precisava ceder, precisava de uma porta-voz de elite, sim, para essas articulações, né, irem à frente e se concretizarem num direito propriamente dito. Então, a gente tem que tomar cuidado, apesar da gente ter esses porta-vozes da época de mulheres brancas de elite, não quer dizer que o feminismo da época era isso. E a gente também tem que ter esse cuidado quando fala sobre movimentos sociais, qualquer um deles, de tentar não generalizá-los, né? Porque são formados por pessoas que pensam de formas diferentes, que discordam, nem sempre há um consenso. Então a gente precisa ter essa percepção do pluralismo dos movimentos sociais. E o feminismo, obviamente, não foge disso. Isso tem muito a ver com a segunda pergunta que o Davi fez, né? Sobre se a Bruna achava que o feminismo era apenas uma coisa que as mulheres brancas de elite conquistaram, que acabou conquistando para as outras também, mas é isso que a Bruna falou, que você também falou, que já tinha também outros movimentos feministas de outras classes, só que às vezes não tinha nem tanta visibilidade, às vezes não tem nem tantos registros que a gente consegue ver muito. Isso tem muito a ver com o que a Bruna falou também, do movimento feminista negro, né? Que sempre existiu, que agora, graças ao movimento também antirracista, feminista, agora tem mais visibilidade para as pessoas terem acesso a ter essa noção de não só fazer esse recorte social também, de entender a realidade de outras, que não só é coisa de ser mulher, mas também ser uma mulher negra, que também tem essa diferença, né, que é o que você falou, tem vários tipos de feminismo, tem vários tipos de pessoas que pensam diferente, mas também é importante aprender e entender muito sobre isso. Eu achei ótimo você também pontuar a questão sobre a onda, né, esse termo que não pode mais ser usado, porque mostra como esse desmerecimento, né, da luta feminista está intrínseca dentro da sociedade em coisas que a gente nem percebe, né, tipo, até na fala. E como você mesma disse, em questão da licença maternidade, onde o governo ele deixa meio que claro e explícito que o problema, a criação do filho é totalmente dever da mulher, tirando essa responsabilidade do homem. E eu acho muito importante ter essa reflexão, porque às vezes essa luta que deve ser feita está em coisas que a gente nem imagina, a gente não consegue enxergar dentro do nosso dia a dia, né? Inclusive, na era Vargas, sempre que se abordava mulher, se abordava criança junto. Nas leis, nos discursos, nunca existia criança separada da mulher. Então, é muito recente, obviamente, entender uma criança como um cidadã, com direitos e tudo mais, é algo muito recente, é da década de 90, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes disso era bem complicado. Mas para você ver como que é quase que uma coisa simbiótica ali, a criança e a mulher, sabe? A mulher só existe enquanto uma figura materna, nessa época até pode ser vista como trabalhadora também, mas prioritariamente como uma mulher que vai exercer a maternidade. Não existe essa possibilidade de não ter filhos, sabe? Sim, é isso que o Gão falou, que você também falou também da licença paternidade, tem muito a ver com muitos homens, muitas pessoas já acham que a luta feminista é só uma luta para as mulheres, mas na verdade é para a sociedade inteira. Então acontece muito esse preconceito e essa desinformação mesmo, que as pessoas não percebem que é uma luta para todo mundo, pra entender? Tipo, homens têm 5 dias de licença de paternidade, tipo... Isso é um sofrimento pro pai também, né? É um sofrimento pro pai, que também que faz parte da luta feminista, que faz parte disso, de ter direitos iguais. Com certeza. Então é um benefício para todos, né? Muitas às vezes acham que o feminismo é o machismo reverso. Não, não é. É igualdade, equidade de direitos para todos. E isso ajuda a todos, né? Não é um privilégio do grupo de mulheres, nem nada do tipo. Essa pauta, por exemplo, é como que o machismo afeta os homens. A gente discute pouco sobre isso. A gente fala muito como o machismo afeta as mulheres, porque é mais óbvio, né? Mais perceptível, mas... Por exemplo, um pai, como é que você cria um vínculo em 5 dias com um recém-nascido e depois você tem que voltar normalmente ao trabalho? É algo impensável, né? Então,
A gente precisa dos homens nessa luta para a gente alcançar essa equidade de direitos. É bom falar dessa pauta a respeito do trabalho, licença paternidade, porque agora eu queria mencionar outra pauta importante que seria em relação à mulher no trabalho, mulher dentro do mercado de trabalho. E a gente vai apresentar agora uma entrevista com o nosso professor Chay, que discute muito sobre esse tema. So now we're here with Chai, our ELA teacher, and we're going to ask you some questions about our podcast that we're doing. And firstly, we're going to ask you about like, what do you think that women in the workforce have truly like, if they truly have secured their rights of equality on the workforce for themselves, or do you think the woman's worth is it still something that is seen like as inferior to men's job? If you can contrast that. Yeah, thank you for the question, and I appreciate that you have invited me to the conversation. Actually, yeah, it's a very interesting question that I have had with some of my friends, with some members of my family. Unfortunately, it's a topic that is still difficult to look, let's say, to conclude, but it's something really important that we have to talk about. I truly believe that even nowadays, women are considered in the workforce are still considered inferior. And when I say this, I tell you with, in a very sad way, in a very disappointed way, because it's something that we should abolish. We're in 2025 and we still see this. And not only in terms of, the place itself that women are and that they are like disrespected or something like this. No, it is at the end of the day, we have seen cases and then later you can search about it. There are some researchers that show that women, their salaries are inferior in some positions, in relation to the same position if actually it was a man who was actually having that position or being or working in that position. So that it means that it's still nowadays we have that problem. And I truly believe that it's something that we have to abolish, right? And that has to, unfortunately, that has to come from the start. It means from the very base, from the schools. That people need to understand this. Men, women, people need to understand that at the end of the day, it doesn't matter the gender. It doesn't matter actually the place you are or you were from. It matters is the quality of your work or the activities that you can offer to the society, and the society can actually grow and get better. So I guess it's something that we have to improve, and I call all the community, obviously school community, and everyone to really pay attention to this and complain when it has to be complained. That is something that we have to take into account. Yeah. Thank you, Miss. Agora eu queria saber mais a respeito sobre o que ele falou, sobre essa questão sobre mulheres, mesmo conquistando, né, a posição de conseguir esses direitos trabalhistas, não ter o mesmo salário que homens nas mesmas posições. Né? É um problema internacional, não só nosso, né? Inclusive, todo ano sai dados aí do DIEESE, infográficos que analisam essa situação pelo nosso território todo. E é uma pauta dessa época, né? Lá de 1930, 1920, uma luta por uma equidade salarial. Então, isso está na nossa lei, só que na prática isso não é cumprido, infelizmente ainda, né? A gente tem uma desigualdade muito grande de mulheres que assumem o mesmo cargo, né, numa empresa de um homem e que ganham menos apenas por serem mulheres, né? E, inclusive, essa questão da maternidade é uma pauta aí preocupante que alguns empresários colocam, né, como um empecilho para a contratação de uma mulher ou para justificar esse menor salário. Que é algo que, na verdade, se a gente for analisar números, não é bem assim, é mais uma justificativa, né? Perguntas que não podem ser feitas em entrevistas de emprego que ainda são feitas. Se a mulher pretende ter filhos, se o seu filho ficar doente, o que você vai fazer? Sendo que isso nunca é perguntado para um homem, que é pai, às vezes. E ele é contratado sem nem saber se é pai ou não. Então, essa questão da maternidade é muito utilizada como justificativa para os empresários pagarem menos para as mulheres. Sim, nessa época, né, um pouco depois da Lei Vargas, na década de 60, que foi quando as mulheres, com a invenção do anticoncepcional e tal,
começaram a ter um pouco mais de direitos reprodutivos, né? Você falou não, mas tipo, de controlar quantos filhos vai ter, poder escolher a época que vai ter um filho, isso tem muito a ver também com isso, das pessoas perguntarem, e as pessoas culpam muito a mulher entrar no mercado de trabalho a não ter filhos. Agora as mulheres da baixa de natalidade caiu só por conta disso. As mulheres agora só querem trabalhar e não querem ter filho, não querem ficar em casa, só querem isso. Como se fosse só isso. Como se fosse só isso, não é? Os pais também não é só a mulher que tem filho, são os dois pais, então culpam muito a mulher, assim, que é uma coisa muito... A ver, qual a sua visão sobre isso, dessa direito que as mulheres têm agora do reprodutivo e esse controle? Eu acho que essa questão do controle reprodutivo vem muito da pílula anticoncepcional, da década de 1970, que está inserido num momento histórico que é difícil de explicar. Muitos historiadores tentaram explicar esse momento e não conseguem, porque houve uma sincronicidade de movimentos de contracultura, de contestação ao redor do mundo, sendo que era uma época que a gente não tinha comunicação em tempo real, assim, tão rapidamente, né, como a gente tem internet, não havia esse combinado, essa circulação tão intensa de informações quanto hoje, e mesmo assim a gente viveu diversas experiências ao redor do mundo de contracultura, né? Então, maio de 68, que é muito o ano de 1968 como um todo, é bem explicativo dessa revolução que estava acontecendo no mundo. Então, o direito, né, a questão do movimento negro nos Estados Unidos muito forte, aqui no Brasil também. Então, lá nos Estados Unidos para acabar com a lei segregacionista, aqui no Brasil, né, o MNU, o Movimento Negro Unificado, lutando contra a ditadura. A gente tem grandes nomes de feministas desses dois movimentos, né? A Lélia Gonzalez aqui no Brasil e a Angela Davis lá nos Estados Unidos, que são mulheres que vão juntar pautas, né, de movimentos, tanto feminista quanto movimento negro. E a gente tem na França o Maio de 68, que foi um movimento estudantil, que depois teve adesão dos trabalhadores franceses e virou uma grande loucura na França de contestação de padrões, e principalmente dessa questão de você ter uma visão muito conservadora do que é um relacionamento, do que é a sua liberdade sexual. Então, esse cenário todo de efervescência cultural muito grande do final da década de 60 vai vir junto disso, né? A ciência, obviamente, essas mulheres vão estar adentrando mais as universidades. Então, na França e nos Estados Unidos, quando a gente tem o maior registro ali significativo de mulheres no ensino superior, na virada dos anos 60 para os 70. Então, essas questões começam a ser pensadas, porque antes eram só homens estudando sobre homens. Então, daí que surge a história das mulheres, esse campo de estudo. É daí que surge a pílula anticoncepcional, que dá esse direito de planejamento, de quando você quer ter filhos ou começa a se questionar se é possível ser mulher sem ter filhos, né? Então começa a se pensar sobre isso também, sobre essa possibilidade, que hoje em dia é muito mais debatido, óbvio, né? Hoje em dia até mesmo a pílula é muito debatível, né? Mas para aquele contexto histórico era um avanço muito importante para essa mulher ter controle da natalidade e poder planejar, inclusive, a sua vida no trabalho, né? Enquanto uma trabalhadora. Então foi uma conquista fundamental. Então, realmente, esse é um tópico muito importante, sei lá, a gente Sim. tem agora a nossa coordenadora Mariana trazendo outro tópico muito importante também, sobre o movimento feminista, e a gente vai ver um pouco a entrevista dela. Bom, agora estamos aqui com a nossa orientadora educacional, a Mariana, e a gente vai fazer uma pergunta assim, bem específica aqui sobre uma abordagem do nosso podcast entre feminismo liberal e feminismo radical, e é exatamente qual, na sua opinião, é mais concebível de ser realizado, tem maior poder de se transformar a sociedade em uma sociedade mais igualitária, que deveria ser o padrão, e exatamente qual, da sua preferência, você acha que seria o mais inteligente a ser feito? Bem, obrigada, meninas, pela oportunidade de falar sobre isso. Eu acho que o feminismo liberal tem mais chance da gente alcançar os objetivos, porque tudo que é muito radical, a própria palavra já diz, é mais difícil de atingir todo mundo. E tudo que é muito exagerado, tudo que é demais, a própria palavra radical, já não pega, não atinge todo mundo. Então, o liberal, com certeza, na minha opinião, é o melhor caminho, porque fala sobre pautas. Às vezes a gente precisa até gritar um pouco mais para conseguir o equilíbrio, né? Para gritar, a gente tem que falar alto para depois baixar e chegar no equilíbrio que a gente quer.
que são direitos iguais aos dos homens, tanto com relação ao trabalho, quanto com relação a inúmeras coisas. A mulher poder ser quem ela quiser, onde ela quiser, fazer o que quiser. E aí envolve diversas coisas como salários iguais e direitos iguais, relações e etc. Então, para mim, o feminismo liberal faz mais sentido na sociedade de hoje. Obrigada a vocês. Então, a Mariana fala muito sobre isso que a gente já tinha comentado, sobre essas diferentes vertentes do feminismo, né? Que ela falou um pouco sobre o feminismo liberal, o feminismo radical, e a gente queria saber se você acha que essa divisão tem alguma coisa negativa para o movimento. Se essa divisão de pessoas que fazem parte do movimento tem um impacto negativo do que pode tentar conquistar, ou dos caminhos de se conquistar. Eu acho que, como em todo movimento social, em todo coletivo, há divergências de opinião. Há contrassenso, né? Nem sempre há consenso. Mas você concordar em discordar. Porque a vida é feita de discordância, né? Divergência é um exercício da democracia. Se todo mundo pensasse igual, talvez a gente não chegaria em lugar nenhum, na verdade. Então, é saber lidar com a divergência, é entender também o ponto de vista daquele outro grupo, né? Se existe uma vertente, existe um motivo de ter essa divisão. Então, por exemplo, se a gente, falando muito sobre feminismo negro, né? Que é um movimento fundamental, né? Uma divisão fundamental dentro do feminismo. É algo que não tem como você não ter. Porque a experiência de uma mulher negra de periferia é totalmente diferente de uma mulher branca de classe média. Então é preciso colocar essa diferença também, até para quando a gente está discutindo quais vão ser essas lutas que a gente vai travar, né? Porque às vezes a luta que é para uma mulher de classe média branca é outra luta para uma mulher trabalhadora que mora numa comunidade, sabe? Então eu acho que as diferenças são importantes. Para que a gente de fato entenda os problemas de uma forma mais profunda e os caminhos que a gente precisa percorrer para a conquista de direitos, mas ao mesmo tempo não acho que essa divergência deva ser algo violento ou algo que atrapalhe mesmo a articulação desse movimento. É preciso haver diálogo entre essas vertentes, né? Entendendo que todas estão lutando por uma questão em comum ali, uma causa em comum. Mas eu acredito ser importante essas vertentes diferentes do feminismo. Eu acho muito pertinente o que você falou realmente nessa questão do contrassenso, porque eu acho que é uma forma que consegue trazer mais benefícios para a sociedade de diferentes pontos que ajudem a meio que não solucionar, mas contribuir para todos os aspectos que são ruins que as mulheres sofrem, né? Então essa questão do feminismo negro, que atende um grupo de mulheres que antes não se sentia valorizada ou atendida pelo movimento feminista tradicional, né? E eu acho muito importante essa interseccionalidade, né? De você conseguir combater essas coisas juntos e trazer mais direitos de forma num movimento único, né? Acho isso muito importante também. Bom, agora eu queria fazer pergunta sobre outro tópico, porque hoje em dia a gente vive numa era de informação, de comunicação rápida, fácil, e onde o feminismo pode ser facilmente disseminado e também existe esse outro efeito de disseminar coisas errôneas que atrapalhem o movimento feminista. Eu queria saber de você como que a internet ela pode dificultar o movimento feminista ou ajudar a disseminação dele? Eu acho que um pouco dos dois, né? O movimento feminista, por exemplo, da minha geração, né, mais recente, ganhou muita força através da internet, através das redes sociais, das meninas se identificarem, perceberem que sofrem as mesmas angústias, lutando pelas mesmas coisas. Então, uma grande youtuber ali da minha geração, que era a época que estava começando o YouTube, é a Jujut, né, que é aqui de Niterói, e ela trazia pautas, assim, às vezes cotidianas, meio banais, assim, mas de uma maneira que você nunca tinha escutado uma mulher falando tão abertamente sobre aquilo, e até mesmo pautas muito importantes. Ela tem um vídeo que é um dos mais vistos, né, do YouTube dela, que é sobre abuso, relações abusivas, né? Então, muitas meninas ali conseguiram se identificar que, eu estou num relacionamento abusivo. Ou, olha só que serviço que ela fez, né? A tantas meninas que assistiram a ela. Então, acho que tem esse efeito muito positivo
de conseguir alcançar pessoas e disseminar ideias e tal. Só que mais recentemente, assim, imagino que nos últimos 5 anos, talvez na última década, não tem pesquisa a fundo disso, mas é uma percepção que eu tenho em sala de aula, é que há um crescimento de um discurso de ódio às mulheres muito grande, que eu não via muito na minha época, assim, de escola, né? Óbvio que existia machismo, óbvio que existiam atividades que as meninas não eram bem-vindas e tudo mais. Acredito que as gerações que vieram depois da minha na escola, né? Vocês conseguiram conquistar muitas coisas, vocês falam abertamente sobre muitos assuntos que antes eram impensáveis. Vocês têm um esclarecimento mesmo sobre o que é o feminismo, quais são seus direitos e que isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Então, isso eu acho que é muito por conta da internet, obviamente, de como a educação também vai se modificando através dessas novidades, mas, infelizmente, eu percebo hoje um crescimento de grupos, né, os incel, por exemplo, Sim. que aborda até na série Adolescência, desse ódio às mulheres muito forte, né? E de um ódio explícito, de você escutar mesmo e esses meninos não tendo pudor mesmo de falar atrocidades, sabe? De violências mesmo. É o banheiro? Então, me deixa muito preocupada, assim, essa não fiscalização, né, do que é publicado na internet e principalmente de meninos e adolescentes, são menores de idade muitas vezes, né? Sim. E dessa permissividade, talvez, esse acesso restrito à rede social, a telefone, a tudo mais, e que às vezes os pais, trabalhando muito, não têm condição de saber o que essa criança está veiculando na internet. Então, acho que tem prós e contras aí da internet. A gente fez um trabalho até com o Chay, o professor que foi entrevistado, que fez um trabalho sobre isso, sobre o crescimento do conservadorismo de ideais nazistas e fascistas crescendo na internet. E a gente muito pesquisou, todo mundo fez uma pesquisa sobre isso, que tem muito a ver com o algoritmo também, que influencia, que vê... E com a normalização, que a pessoa vê um conteúdo, porque esse tipo de conteúdo que você falou que vem crescendo não é um conteúdo, ódio às mulheres. Vai ser uma pessoa falando, nossa, eu odeio todas as mulheres. Fazer uma piadinha, mulher na cozinha. Banaliza, banalizando. né? E quando vem a banalização, vem também a normalização que ajuda a isso acontecer não na internet e sair do meio da internet e vir pro mundo real e impactar. Porque não é só falas, também esses garotos vão crescer e talvez fiquem agressivos e impactem a vida de outras pessoas muito negativamente, né? Isso tem muito a ver com isso, com acesso irrestrito, que nem a série Adolescência falou, que o garoto justamente matou a menina, spoilers, matou a menina, e aí... É isso, como isso consegue sair da internet e impactar hoje em dia a vida real. Cara, eu acho isso muito importante porque eu acho que hoje em dia tem uma massa de pessoas que acreditam que isso é só piada. Falar que mulher não tem direito, mulher que tem que lavar louça, mulher não tem direito. Acho que isso é só piada e isso, além de criar um ódio interno contra esse grupo de mulheres, contra as mulheres, cria também, ele meio que transforma em algo pífio o movimento feminista, né? Ele banaliza, ele... Desqualifica, né? Exatamente, o movimento feminista e tira totalmente uma força que as mulheres vêm conquistando há muito tempo para ganhar seus direitos e etc. A história é feita de avanços e retrocessos, né? De rupturas e permanências. Então, eu acredito que agora a gente está enfrentando, de fato, uma fase, assim, de retrocessos. Principalmente em discursos. Não sei se isso vai se concretizar em políticas públicas, mas em discursos com certeza, né? De você ver meninos normalizando esse tipo de piadas, né? Que não deveriam ser consideradas piadas. Discurso de ódio mesmo. E tratando como se fosse algo normal. Então, eu acho que é um desafio que a gente tem que enfrentar daqui para frente, que a gente vai ter que saber lidar bem com isso para que isso não tome proporções maiores, né? Bom, Yasmin, agora a gente queria encerrar nosso podcast. Foi muito bom esse episódio que nós temos, a conversa, acho que é muito importante. Eu acho que a gente conseguiu falar muito sobre tudo, basicamente. Então, muito obrigado pela sua participação. Fiquem atentos para o próximo episódio sobre o uso de anabolizantes na adolescência com os outros apresentadores.